Se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais bizarros da física. A ideia de que o tempo, lá no nível quântico, não corre só para frente. Vamos dar uma olhada em experimentos reais que simplesmente bagunçam toda a nossa noção de causa e efeito. Bom, é aqui que o grande mistério começa. Pensa só. As leis mais fundamentais da física, como a gravidade ou o eletromagnetismo, elas são totalmente simétricas. Para elas, tanto faz se o tempo anda para frente ou para trás, funciona do mesmo jeito. Só que a nossa realidade não é assim, né? O tempo só tem uma direção. A grande pergunta é, por quê? E o conflito está bem aqui, ó. No nosso mundo, o mundo macroscópico, a entropia, ou seja, desordem, está sempre aumentando. Um copo que cai e quebra nunca vai se reconstruir sozinho. Mas lá no mundo quântico, as leis são reversíveis. Isso dá a entender que é justamente na passagem do micro para o macro que a tal seta do tempo realmente nasce. Então, tudo indica que o ponto de virada é o ato de medir, de observar um sistema quântico. Olha que louco! Antes da medição, uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, numa coisa chamada superposição. Aí, no instante em que a gente mede, essa nuvem de possibilidades todas colapsa numa única realidade. E é esse colapso que, para muitos físicos, parece ser o passo sem volta, o que impõe uma direção para o tempo. Agora, se segura aí, porque é aqui que a realidade começa a ficar bem esquisita. A gente vai ver um experimento onde o futuro parece literalmente reescrever o que já aconteceu. E isso não é só um exercício de imaginação, tá? É um experimento real conhecido como escolha atrasada. Basicamente, os cientistas atiraram átomos através de uma grade de laser. Mas a decisão crucial, colocar ou não uma segunda grade, era feita depois que o átomo já tinha passado pela primeira. E o resultado? A escolha feita no futuro determinou se lá no passado o átomo se comportou como uma partícula ou como uma onda. É isso mesmo, o que a gente faz agora pode definir o que já aconteceu. É como se o átomo ficasse num estado de suspense, sabe? Adiando a decisão de como se comportar até que a medição final, lá no futuro, o forçasse a escolher uma história que fizesse sentido. Causa e efeito? Pois é, não são tão lineares quanto a gente pensa. E isso nos leva para outro fenômeno quântico ainda mais estranho, o emaranhamento. E o mais legal é que alguns cientistas descobriram como usar isso, não para mudar a história, mas para simular uma viagem no tempo e resolver problemas bem práticos de hoje. Para a gente entender como, primeiro precisamos falar sobre o emaranhamento quântico. É aquela conexão que o Einstein, bem cético, chamou de ação fantasmagórica à distância. Duas partículas emaranhadas compartilham o mesmo estado. O que significa que se você medir uma, a outra instantaneamente assume a propriedade correspondente, mesmo que elas estejam em lados opostos da galáxia. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge usaram uma analogia simplesmente genial para explicar isso. Imagina que você tem que enviar um presente hoje, mas só vai descobrir qual é o presente certo amanhã. Na nossa linha do tempo normal, é impossível acertar. Mas, e se desse para usar a informação de amanhã para corrigir a ação de hoje? Calma, não se assusta com o diagrama. O que ele mostra, na prática, é uma simulação de uma curva de tempo fechada. Usando partículas emaranhadas, o circuito pega a informação que ele conseguiu no final do experimento, ou seja, no futuro, e usa essa informação para teleportar o estado correto para a partícula lá no passado, garantindo que o presente enviado estivesse certo desde o comecinho. Tá, beleza, construir uma simulação de viagem no tempo é muito legal, mas por que isso importa de verdade para a gente hoje? Qual é a aplicação prática disso tudo? Como um dos principais pesquisadores do estudo disse, a ideia não é voltar no tempo para mudar a história pessoal de alguém. A simulação permite corrigir os erros de um experimento de ontem com o conhecimento que foi adquirido hoje. Basicamente, otimizar os resultados. E isso tem aplicações muito diretas em áreas de ponta. Pensa em sensores quânticos que conseguem fazer medições com uma precisão que a gente nem imaginava ser possível, ou então em computadores quânticos que conseguem corrigir os próprios erros, que é um dos maiores desafios da área, sem perder a informação super delicada que eles processam. Só que tem um grande porém. Essa simulação, que é baseada em teletransporte quântico, tem uma limitação bem grande. Ela só funciona com sucesso em mais ou menos uma a cada 4 tentativas. Ou seja, a taxa de sucesso é de só 25%.
Mas os cientistas são espertos, né? Eles acharam uma solução bem engenhosa. Em vez de mandar uma partícula só, eles mandam um fluxo gigantesco delas. E depois, eles aplicam um filtro que seleciona só os 25% de resultados que deram certo e joga fora todas as falhas. É uma forma de usar a probabilidade a seu favor para garantir que o método funcione. E claro, tudo isso levanta aquela questão clássica da ficção científica. E os paradoxos? Tipo o famoso paradoxo do avô, onde alguém volta no tempo e impede o próprio nascimento? Como fica? A física tem uma resposta teórica para isso, o princípio de autoconsistência de Novikov. Basicamente, ele diz que as leis do universo simplesmente proíbem paradoxos. Se uma ação sua pudesse criar um, a probabilidade dela acontecer seria zero. Em outras palavras, não daria para impedir o próprio nascimento porque o universo, em si, não deixaria. E a gente termina com essa reflexão. Esses experimentos não nos dão máquinas do tempo, mas eles nos forçam a questionar nossas noções mais básicas. Se as regras de causa e efeito, lá no nível fundamental, são mais flexíveis do que a nossa experiência do dia a dia mostra, o que isso quer dizer sobre a natureza da realidade? Talvez a seta do tempo seja menos uma lei de ferro e mais uma percepção que emerge de um universo quântico que é muito mais estranho do que a gente imagina.